Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre a gente fechar os nossos ouvidos, né? A palavra de Deus. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente ter acesso à palavra de Deus, porque em quase todas as redes sociais que a gente entra, né, no nosso dia a dia, tem alguém ministrando a palavra de Deus, ministrando sobre cura, sobre libertação, sobre salvação, né, sobre arrependimento, sobre vida eterna, sobre arrebatamento, né, e muitas das pessoas que ouvem essas palavras, né, elas acabam se arrependendo, né, de todo pecado e se convertendo ao caminho do Senhor Jesus Cristo. Já a maioria, né, escuta essas palavras, né, mas muitas delas estão surdas, né, e cegas pela vaidade, pelo vício, né, pelas baladas, pelas farras, pela prostituição, pelo sexo ilícito, né? E elas acabam que ignorando a palavra de Deus. É como se entrasse pelo ouvido e saísse por outro, né? Por mais que elas se sintam tocadas pela palavra de Deus, né? Elas acabam não levando crédito, não dando crédito, né, à palavra, porque elas não estão dispostas a abandonar o pecado, a abandonar aquilo que gera prazer na vida dela, né, o pecado da carne, ou até outros pecados, né, e do adultério, da prostituição, né, e as pessoas não estão dispostas, né, a abandonar essas práticas porque elas sentem prazer naquilo e elas acham que aquilo completa a vida dela, né? Mas nós sabemos que tudo isso é engano, que tudo isso é ilusão, né? Tudo isso é mentira de Satanás, né, na mente dessas pessoas, para que elas não recebam a palavra de Deus, para que elas não se arrependam, né, e não abandonem a prática do pecado, né? E por isso eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 11, que diz assim: Ele respondendo disse, perdão, ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Como eu disse, né? As pessoas, elas estão ouvindo a palavra de Deus, ou estão vendo a palavra de Deus, estão virando as perdão, estão ignorando, né, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Elas estão assim como as pessoas, né, da época de Noé, assim como o faraó do Egito, né, assim como os fariseus, os saduceus, perdão, da época de Jesus, né, que ouvia a palavra, ignorava a palavra, não levava a sério a palavra de Deus, né, mas blasfemava, né, da palavra que era ministrada por Jesus, por Moisés e por Noé, né, as pessoas. E mais que a gente que está ministrando a palavra, né, que está falando do amor de Deus, por mais que a gente seja falho, por mais que a gente não seja perfeito, não seja melhor que essas outras pessoas, né, mas a gente deve perseverar, né, ministrando a palavra, para que a gente possa ficar firme no caminho de Deus, né, ter a humildade de reconhecer nossos erros, nossas falhas, e a humildade de nos humilhar na presença de Deus com o coração sincero e verdadeiro, pedindo perdão, né? Para que essas pessoas também possam um dia dar crédito à palavra de Deus, dar ouvido à palavra, né? E se arrepender de todo o pecado, não tampar os seus ouvidos, né, para a palavra de Deus, não fechar os olhos para a palavra de Deus, mas sempre recebê-la, né, de bom grado, de bom coração e reconhecer que realmente elas são falhas, são pecadoras
e que necessitam da misericórdia de Deus, né? E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, está afastado do caminho de Deus ou vivendo na prática do pecado, né? E reconhece no seu coração que você precisa abandonar essas práticas, que você precisa voltar ao caminho de Deus, se converter ao caminho dele, né? Eu quero te dizer que essa é a oportunidade, né, de você fazer isso, não deixar para amanhã, né, porque o amanhã pode ser tarde, e não desperdiçar esse dia que se chama hoje, né, mas entregar a sua vida a Ele, se converter, porque Jesus está sempre à porta, batendo, né, e se a gente abrir o nosso coração para a palavra dEle, para recebê-lo, Ele entrará na nossa vida, nos purificará de toda a impureza, né, de todo o pecado. Então, que a gente possa aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, né, e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.